Como vai ser Avatar 4? Se tem uma coisa que fica martelando na minha cabeça nesses últimos tempos é a seguinte pergunta: como vai ser Avatar 4? Como que vai ser o enredo, o roteiro, a história de Avatar 4? Gente, eu sou um imenso hiperfã doentemente colossal de Avatar. E assim, recentemente tivemos o lançamento de Fogo e Cinzas, recentemente mais ou menos, né? Estamos em maio. Fogo e Cinzas, que é o terceiro filme da franquia, foi lançado no dia 19... Foi no dia 18, na verdade eu vi na pré-estreia, dia 17 de dezembro de 2025. E assim, anos antes do lançamento, né, de Fogo e Cinzas, eu já ficava com uma história planejada na minha cabeça. Eu falava, como será que vai ser Fogo e Cinzas? Porque eu tinha mais ou menos uma ideia das coisas que poderiam acontecer em Fogo e Cinzas. Muitas delas eu acertei, muitas delas eu não acertei, muita coisa me surpreendeu e muita coisa eu fiquei... não é possível. Porém agora, depois de ter visto Avatar Fogo e Cinzas, depois de ter visto o final de Avatar Fogo e Cinzas, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer em Avatar 4. Na verdade, eu tenho só algumas coisas, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu vou dizer aqui pra vocês as minhas suposições do que pode acontecer em Avatar 4. Bom, como vocês já sabem, Avatar 4 vai ter um salto temporal de 8 anos após os acontecimentos de Avatar Fogo e Cinzas. Então, Loak e Kiri, que até então nos filmes tinham 14 anos, vão passar a ter 22 anos em Avatar 4. E a Tooke vai ter mais ou menos 15, 16 anos. Ela vai ter a mesma idade que o Loak e a Kiri eles têm, tanto no filme Avatar O Caminho da Água quanto Avatar Fogo e Cinzas. E a gente vê também que logo após a batalha final de Avatar Fogo e Cinzas, a gente vê que parte do povo do céu foi derrotada, né, pelos navios, porém o povo do céu não foi destruído totalmente, assim, 100%. Uma grande massa, uma grande parte dele ainda se encontra firme e forte lá na cidade. Aquela comandante Ardmore, ela morreu, porém o Parker continua vivinho lá, esse filho de uma mãe. Então, muito provavelmente, os planos da RDA para poder colonizar Pandora ainda vão ser colocados em prática e a gente vai poder ver isso de uma maneira até mais aprofundada. Eu espero sim ver um lado da RDA um pouco mais aprofundado, sabe, sobre eles contando mais sobre o plano deles de quererem colonizar Pandora e mostrando como está a situação atual da Terra, já que Avatar é uma história que se passa muitos anos no futuro. E a Terra, nosso planeta, se encontra em condições deploráveis, está totalmente se tornando um local inabitável para os seres humanos, porém Pandora parece ser um local que é possível, né, que os seres humanos possam habitar. Por isso que o plano da humanidade, o plano da RDA é tomar aquele mundo para ser o novo lar da humanidade. Então muito provavelmente a gente vai ver esse lado da RDA sendo mais abordado no quarto filme. Bom, pelo menos é o que eu penso. E sim, teremos novos clãs, novas raças navios apresentadas para nós. Em Fogo e Cinzas tivemos os Tallin, que são os comerciantes do vento, e tivemos os Manguan, que são o povo das cinzas. Porém, tanto os Tallin quanto os Manguan, a gente não teve tanto destaque deles assim em Fogo e Cinzas, já que Fogo e Cinzas foi praticamente uma parte 2 de O Caminho da Água, sabe? Os temas de O Caminho da Água foram abordados em Fogo e Cinzas de uma maneira bem mais aprofundada, e eu achei isso genial, foi incrível. É uma pena que infelizmente a gente não teve tanto assim dos Tallin e dos Manguan. Dos Manguan a gente até teve um pouco mais que os Tallin, porque eles simplesmente aparecem lá no iniciozinho do filme e não aparecem mais depois. Então, provavelmente a gente vai ver mais sobre ambos esses povos, a gente vai ver mais sobre os Manguan, a gente vai ver mais sobre a Varang, porque o James Cameron disse que pretende, né, aprofundar mais a Varang no quarto filme, e também teremos um aprofundamento maior do Pellac, que é o personagem, que é o líder, né, dos Tallin, que é o líder dos comerciantes do vento, que é interpretado por David Torres, que é o ator que faz o Professor Lupin na saga Harry Potter. Outra coisa que a gente também pode ver em Avatar 4 é a existência dos navios do deserto e dos navios da neve. Sim, existe um bioma desértico em Pandora e também um bioma da neve. E eu tô muito, mas muito animado para conhecer
ser o povo da neve. Eu já até fiz vídeos em relação, já fiz um vídeo no meu canal no YouTube em relação ao povo Na'vi que é ártico, que vive na neve. Vocês podem ir lá no meu canal e na minha playlist sobre Avatar que vocês vão encontrar esse vídeo. Tô muito animado pra conhecer também o povo do deserto, tenho uma curiosidade do caramba imensa pra ver como que eles são, e também tô mega curioso pra ver como vai ser a nova personagem que vai ser introduzida na saga, que é a personagem interpretada pela Michelle Yeoh. Sabe a Michelle Yeoh, que é uma baita, uma tremenda de uma incrível atriz? Pois é, ela faz parte da saga Avatar, porém ela ainda não foi apresentada, introduzida nos filmes. Ela vai ser apresentada, ela vai começar a aparecer na franquia a partir do 4º filme. Até pouco tempo atrás o pessoal falava, né, tava até escrito no próprio elenco do filme que ela interpretaria uma cientista humana chamada Doutora Karina. Na verdade é chamada Karina, a doutora é só porque ela era uma cientista mesmo. Só que recentemente foi dito pelo James Cameron que a Michelle Yeoh interpretará uma Na'vi, que a personagem dela é uma Na'vi. Para ser mais específico, é uma Tsarik. Porém, nós não sabemos se ela será uma Tsarik do povo da neve ou se ela será uma Tsarik do povo do deserto. Não sabemos. Assim, eu em particular acho que seria legal se ela fosse a Tsarik do povo da neve. Mas também se for do deserto, também incrível do mesmo jeito. Eu tô muito animado para conhecer, para saber como é que vai ser, né, a personagem da Michelle Yeoh. Outra coisa que eu quero muito ver também em Avatar 4 é a relação do Jake com o Lo'ak, que até então, antes do lançamento de Fogo e Cinzas, eu fiquei 3 anos achando que a relação do Jake com o Lo'ak ia ser linda em Fogo e Cinzas, que eles iam amadurecer, que eles iam, sabe, construir um laço lindo juntos, já que o Jake foi um pai desgraçado em Avatar o Caminho da Água. Só que chegou o Avatar Fogo e Cinzas e a relação deles, ao invés de melhorar, acabou piorando. Ficou pior do que foi em O Caminho da Água. E o Jake acabou sendo um pai pior em Fogo e Cinzas do que no Caminho da Água. Então, assim, quando Fogo e Cinzas acabou, né, quando o filme se encerrou, eu senti que todo mundo acabou tendo um final, entre aspas, feliz, menos o Lo'ak. Uma coisa que me conforta de certa forma é que ele teve o apoio lá da Kiri, da Tsireia, da mãe. Isso já é uma coisa incrível. Porém, eu queria que ele tivesse tido um momento carinhoso, um momento feliz com o Jake, sabe? Eu acho que isso ia deixar o meu coração de fã um pouco mais leve do que foi de fato. Então eu espero que tenham momentos felizes dos dois juntos, do Jake pedindo perdão pro Lo'ak pela forma como ele o tratou, mas, bom, é o que eu espero, né, gente? Outra coisa que eu quero também muito ver é um aprofundamento maior em relação ao povo das cinzas, né? Principalmente em relação a Varang. Eu quero até que tenha cenas de flashback mostrando o momento exato quando houve a erupção no vulcão e dizimou toda a floresta do povo dela, não só a floresta, mas como o povo dela também. Eu quero que também tenha momentos de flashback do momento em que a Varang, ela matou o pai dela, onde ela envenenou o pai dela. Sim, pra quem não sabe, tem essa informação no Avatar Fire and Ash Visual Dictionary, que eu tenho aqui também, tá ali em cima, só que tá muito alto e eu não vou pegar. Não, pera aí, deixa eu pegar essa piroca aqui. Esse livro aqui, ó, Avatar Fire and Ash Visual Dictionary, que é incrível, ele fala sobre todas as informações do filme necessárias, sobre os personagens, sobre a biologia do planeta, enfim, tudo. É um livro completo e é um presentão pra quem é fã da franquia. Ele é lindo, ele é maravilhoso, gente. Outra coisa que eu também quero muito ver em Avatar 4 é a figura do Quaritch, né? O personagem do Quaritch. Eu acho que é meio óbvio pra todo mundo que ele não morreu no final de Fogo e Cinzas. Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Ele provavelmente vai voltar no 4º filme, porém, eu não acredito que ele volte com a mesma ambição de querer ir atrás do Jake, da família, etc. Eu, em particular, não tenho nenhum problema com isso. Eu amo a forma como eles trouxeram o Quaritch de volta à vida. Eu acho incrível a construção desse personagem. Eu acho incrível a forma como as coisas estão caminhando para a construção final dele. Sabe, é incrível. Tipo, é um clone, é um corpo que foi inserido as memórias de um outro ser nele e ele é basicamente uma marionete do povo do céu. Ele faz o que eles mandam, porém ele pode ser livre. Ele pode ser uma outra pessoa, entendeu? Basta ele abrir os olhos e enxergar a realidade em volta dele. Eu acho incrível esse personagem, eu acho a construção dele muito boa, eu acho incrível a forma para onde está se encaminhando isso. Porém, aqui no 4º filme eu quero que ele volte com uma outra ambição, eu quero que ele volte de uma outra forma, sabe? Eu quero que ele tome novas atitudes, que ele tome novas escolhas e não venha
com a mesma ambição de querer ir atrás do Jake ou da família. O personagem ele tem muitas camadas para ser resumido a apenas isso. Eu acho que fez total sentido ele vir com essa mesma ambição em Fogo e Cinzas. Foi incrível, não mudaria nada, mas deu ali, encerrou ali, entendeu? Eu quero que ele volte com outras ambições no quarto filme. Eu acho também que a Avarangue, quando ela voltar em Avatar 4, ela vai ir atrás da família Sully, porém, eu acredito que ela vai ir em específico atrás da Kiri. Porque pelo que a gente sabe, a Avarangue, ela possui um ódio mortal por Eywa. Tanto ela quanto os navios, todos os navios ali do Povo das Cinzas, eles possuem um ódio tremendo por Eywa, porque eles acreditam que Eywa é a grande responsável pelo sofrimento deles, né? Por toda a destruição que ocorreu na terra deles. Eles não suportam nem sequer ouvir o nome de Eywa, que eles já se tremem de ódio. Então, naquele momento onde a Kiri foi defender a Neytiri, quando ela se conectou, né, a trança de ligação com a da Avarangue, a gente não sabe necessariamente o que a Avarangue viu, mas que ela ficou muito assustada, ela ficou bastante. E pra botar um medo daquele na Avarangue, é preciso que tenha sido uma coisa assim bem intensa. Então, a minha teoria é que a Avarangue acabou tendo a mesma visão que a Kiri teve quando fez a conexão lá com o Spider e a Tuque lá na Árvore das Almas. Ela viu o rosto de Eywa. Na verdade, eu quero até pontuar que aquele rosto que a gente vê em Avatar Fogo e Cinzas não era necessariamente de Eywa, mas sim a forma como a Kiri enxerga ela, porque a gente vê que Eywa estava com sobrancelha e etc. Então, é a forma como a Kiri enxerga a Eywa, como se ela fosse exatamente igual a ela. É como se Eywa fosse a própria imagem e semelhança da Kiri, sabe? Eu acho que é assim que todos os navios enxergam Eywa, como se fosse a sua própria imagem e semelhança. Então eu acredito sim que naquele momento que a Kiri fez a ligação ali com a Avarangue, né, pra poder defender a Neytiri, eu tenho certeza que a Avarangue viu uma figura de Eywa, assim, bem autoritária, etc, e por isso que a Avarangue fugiu de medo. Então talvez a figura da Kiri tenha causado um baque muito forte na Avarangue, um baque tanto assim pra um lado negativo quanto pra um positivo. Então eu acho que a Avarangue vai vir com a ambição de ir atrás da Kiri no quarto filme. Agora, como tudo isso que eu falei vai ser colocado em questão, eu não faço ideia. São apenas teorias embaralhadas na minha mente, eu não faço ideia de como vão ser executadas, mas eu acredito que pelo menos uma coisa que eu falei aqui tenha se concretizado que seja realmente isso. Mas e vocês? O que vocês acham que pode acontecer em Avatar 4? Comentem aí nos comentários que eu vou reagir a todos e vou responder todos, vou interagir com vocês. Comentem aí, o que vocês acham que vai acontecer em Avatar 4?